Olá, eu sou a Aline Basquerotti, seja muito bem-vindo a este canal. Para quem vem acompanhando os vídeos, já deve ter me ouvido falar sobre nossos hábitos e sobre a importância de manter hábitos saudáveis na nossa vida, para que isso contribua para um bem-estar e uma saúde de modo integral, tanto física, mental, emocional, espiritual. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante em relação aos nossos hábitos. Nós vamos falar sobre as consequências espirituais do abuso de substâncias que são consideradas como drogas para o nosso organismo. Tanto aquelas lícitas, como o álcool, o tabaco e o açúcar, como as drogas ilícitas. Se você faz uso de alguma dessas substâncias ou conhece alguém que as utiliza, bom, acompanhe este vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai, no mínimo, ficar um pouquinho incomodado com esse tipo de hábito. E talvez ele te ajude a dar aquele primeiro passo em direção a uma mudança definitiva. Então, bora pro vídeo! Desde a nossa infância, quando nós passamos por situações dolorosas, por exemplo, quando nós nos machucamos fisicamente, as pessoas ao nosso redor, principalmente os nossos cuidadores, os nossos pais, e depois com o tempo, nós mesmos, buscamos nos distrair, desviar o nosso foco da atenção daquele machucado que está produzindo aquela dor para outra coisa que esteja ali ao nosso alcance. Porque as pessoas ao nosso redor não sabem muito bem como reagir diante da nossa frustração frente a uma experiência desagradável. E com o tempo, nós mesmos vamos aprendendo a fazer isso também. Conforme vamos crescendo, essa forma de responder a uma dor física que nós aprendemos lá inicialmente nas primeiras experiências desagradáveis na nossa infância, começa a ser reproduzida para outros tipos de dores. Sobretudo, dores emocionais dolorosas. Quando nós nos entregamos a todo tipo de distração, a fim de não nos atentarmos para nossos reais problemas, quando eles começam a surgir na nossa vida. Com isso, nós acabamos reprimindo angústias de níveis mental e emocional em uma região do nosso subconsciente, mantendo a nossa mente ocupada para que a gente não acesse, não se dê conta daquela dor provocada pelo trauma ou pela experiência dolorosa. Nós podemos nos manter muito ocupados e acabar nos tornando viciados em trabalho, por exemplo, ou nos entregarmos a outros tipos de vícios ainda mais danosos, como o abuso de drogas, álcool, tabaco ou mesmo o açúcar. Mas o preço que nós pagamos por buscar não sentir essas dores, sejam elas físicas, mentais, emocionais, é muito alto, pois empregamos mal ou reprimimos grande parte da nossa energia vital junto com a fonte das nossas angústias, deixando de sentir não apenas aquilo que nós reprimimos, aquilo que nos provoca intenso sofrimento e que nós desejamos esquecer, mas também tudo aquilo que nos traz outras sensações, como alegria e prazer. Ao reprimir aquela experiência desagradável, as vivências positivas que foram também associadas a ela se vão junto. Assim, deixamos de sentir não apenas a dor, mas também outras sensações em nossa vida. E acabamos deixando de ser
quem nós somos de fato. Nós não fazemos isso de forma consciente em nossa infância. E quando nós teríamos condições para ter consciência desse tipo de comportamento, ou seja, em nossa vida adulta, estes processos já se tornaram hábitos e passamos a acionar esse tipo de defesa mesmo quando não queremos. Entramos naquilo que eu costumo falar aqui no canal, que é o nosso piloto automático. O hábito de evitar as dores, ele permanece ao longo da nossa vida. O que muda são os recursos que nós utilizamos para fazer isso. Quando criança, diante de um machucado, diante de uma dor física que foi provocada por um machucado, uma queda, nós podemos buscar nos distrair assistindo televisão, saindo para brincar com os amigos. Já enquanto adultos, depois de um dia difícil no trabalho ou de algum grande desafio em nossa vida pessoal, a gente pode escolher sair com os amigos para tomar algumas bebidas, acender um cigarro ou mesmo se afundar num grande pote de sorvete, esperando que estas experiências nos livrem da dor que nós não queremos sentir. Ao fazermos isso, nós temos a impressão de que as coisas ficaram melhores, porque momentaneamente nós nos sentimos menos angustiados e temos a falsa percepção de que o problema se foi no fundo daquele pote de sorvete. Assim, a cada novo desafio na nossa vida, ou seja, a cada nova experiência que foi interpretada por nós como ruim, problemática, desafiadora, nós temos aí a opção de recorrer às distrações, interrompendo o fluxo de energia que contém uma dor física, mental ou emocional. Com o tempo, essa energia consciência que está associada a todas essas experiências negativas que nós viemos acumulando ao longo da nossa vida e para as quais nós nunca olhamos porque estávamos sempre nos distraindo com situações na nossa rotina, no nosso cotidiano, com hábitos nocivos como estes que a gente tem falado aqui, acaba por ficar estagnada naquela porção do nosso subconsciente, criando uma sensação de vazio, pois, como eu já falei antes, com ela também se foi boa parte de quem nós somos. Uma vez que ao nós isolarmos as dores, os sofrimentos, nós interrompemos a ligação com o nosso núcleo mais profundo, com aquilo que nós chamamos de eu superior, que é a fonte da nossa energia criativa, a energia que utilizamos que nos dá vitalidade, vida, sensação de plenitude. Ocorre que essa sensação de vazio diante da vida, que é provocada pela ruptura entre nós e o nosso eu superior, também acaba por produzir um intenso sofrimento. E adivinha o que nós fazemos para tentar amenizar esse sofrimento? Isso mesmo, recorremos mais uma vez às distrações, que a cada vez mais precisam vir em maiores quantidades, para manter mais e mais dores longe da nossa consciência, o que se reverte em mais vício. Assim, se no começo nós precisávamos de um copo de cerveja para amenizar aquele dia difícil, duro, problemático, talvez daqui a um tempo um copo não seja mais suficiente, um cigarro não seja mais suficiente, um pote de sorvete não seja mais suficiente. E a gente precisa cada vez mais de maiores quantidades dessas substâncias para sentir aquela anestesia que sentimos da primeira vez. E aí, pessoal, estão gostando do vídeo? Bom, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então faça isso agora.
clica aqui embaixo para você se inscrever e lembra de ativar o sininho para você ser avisado quando sair vídeos novos aqui no canal. E é claro, fica com a gente até o final do vídeo, tenho certeza que esse vai ser um conteúdo que vai acrescentar bastante na sua vida. E deixa o seu like, o seu gostei, se você achar que aquilo que eu prometi lá no começo do vídeo se cumpriu. O abuso de substâncias aditivas, e elas recebem esse nome porque elas não são substâncias produzidas pelo nosso organismo, são substâncias que nós adicionamos ao nosso corpo para gerar alguma sensação, para alterar nossa consciência, nosso metabolismo, como por exemplo o álcool, o tabaco, o açúcar e as outras drogas. Elas acabam por alterar o funcionamento dos nossos corpos. O nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o mental e o emocional, que acaba sendo aquele mais prejudicado diante do abuso desse tipo de substância. O amadurecimento do nosso corpo emocional, ele fica interrompido no momento em que a gente passa a fazer uso abusivo dessas substâncias. Então, dependendo da idade, quanto mais cedo essas substâncias são incorporadas à nossa vida, à nossa rotina, maiores são os prejuízos disso para o funcionamento do nosso corpo emocional e maiores são os danos que nós vamos ter a longo prazo. Além disso, entidades astrais de baixa vibração se vinculam às pessoas que fazem uso abusivo destas substâncias, com o objetivo de se alimentar de suas energias. Tais entidades, elas vivem em uma consciência de baixa vibração e elas precisam da energia das pessoas para sobreviver. Desse modo, elas exercem uma influência no campo energético das pessoas que abusam das substâncias aditivas, produzindo nos corpos emocionais e também no plexo solar destas o desejo por consumir essas substâncias, o desejo por consumir o álcool, o açúcar, o tabaco e outras drogas, a fim de manter essas pessoas sob o seu controle. A dependência a estas substâncias também cria distorções nos chakras, que são os nossos centros de energia, que acabam por ficar enfraquecidos, desalinhados ou ainda eles podem chegar a se romper, fechando-se para a luz e passando a acumular a negatividade que chega até nós pelo plano astral. Após um abuso prolongado, ou seja, de muito tempo, as forças de autocura da pessoa acabam por se perder e abre-se então caminho para o surgimento de vários tipos de doenças. Vocês devem observar se você faz uso dessas substâncias de forma abusiva ou conhece alguém que as utiliza, provavelmente você não deve ver essas pessoas com uma alta vitalidade, com muita saúde, disposição. Dificilmente esse é o caso, Porque existe uma influência dessa baixa vibração no funcionamento energético do nosso corpo físico. Desse modo, ela vai influenciar inicialmente os nossos corpos mais sutis e conforme o tempo, se a pessoa continua a fazer uso dessas substâncias, aos poucos esse abuso ele vai se reverberar também no corpo físico através de doenças. Hoje é sabido a influência do álcool, do tabaco e do açúcar também para o surgimento de várias doenças, inclusive o próprio câncer. O uso dessas substâncias aditivas, se você lembra lá do início do vídeo, ele começa numa tentativa de nós encontrarmos externamente algo que preencha o vazio que foi provocado pelo fato de nós nos afastarmos da dor, pelo nosso hábito de estarmos sempre fugindo dela. Mas, na verdade, o uso desse tipo de substância só amplifica essa carência, porque nós buscamos fora a realização que só pode ser encontrada
no interior do nosso eu, quando nós olhamos para dentro e quando nós nos reconhecemos como luz e sombra. O abuso destas substâncias também denuncia uma falta de vontade para atravessar os canais de aprendizagem e as lições de vida que nós viemos para cumprir aqui nessa encarnação. Todos nós viemos com um repertório de situações pelas quais nós deveríamos passar para desenvolver nosso caráter, habilidades, para nos desenvolver como seres, como ser divino que nós somos. A partir do momento em que nós evitamos estes aprendizados, evitamos estes sofrimentos, esses desafios, adicionando algo artificial à nossa vida, como uma distração para não nos darmos conta de toda essa complexidade que é a experiência humana, nós criamos certos atalhos, acreditando que assim vai ser mais fácil passar por aqui. Mas na verdade a gente só está adiando a necessidade de crescimento e de evolução, que pode ficar para uma outra vida ou para outras vidas. A influência desse tipo de substância, sobretudo as drogas ilícitas, ela não traz consequências apenas para o nosso momento presente, para a nossa vida atual. Ela também reverbera em nossas outras vidas. Mas diferente dessa, onde nós chegamos aqui com um corpo saudável, com condições para enfrentarmos estes desafios, numa próxima oportunidade, como nós não cuidamos bem desse veículo, certamente ele virá com algum defeito, com algo que vai aumentar o nosso desafio, que é, no final das contas, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Fazendo uso dessas substâncias, nós cada vez mais nos desconectamos do nosso eu real, nos desconectamos do nosso propósito de alma, do objetivo de termos vindo para cá, podendo fazer com que nós precisemos de muito tempo para corrigir as distorções que foram produzidas por esses hábitos nocivos, às vezes várias vidas. E você pode então me perguntar, qual será o caminho? Bom, eu vou apontar uma aqui para você. Você pode olhar para a profundidade do seu ser e se perguntar: o que é que eu estou deixando de ver ou de sentir quando eu faço uso dessa substância? Qual é o lugar que elas têm ocupado? Se eu deixar de consumir o álcool, o tabaco, o açúcar ou outra droga, quais serão os pensamentos e sentimentos que virão à tona? E mais, que hábitos eu terei que abandonar quando ela se for? Viemos aqui para nos lembrarmos do ser divino que todos somos em essência. Quantas vidas você ainda vai precisar viver para aprender a se amar? O amor pelo seu eu divino, pelo seu eu superior, começa pelo amor a esse corpo, a esse veículo que nos foi dado para que nós alcancemos os propósitos da nossa alma. Não há atalhos, meus queridos. Todos nós devemos fazer o nosso dever de casa espiritual, clareando qual é o propósito dos desafios emocionais que aparecem ao longo da nossa jornada e da bagagem kármica que nós trazemos de outras vidas, vivendo sempre nas vibrações do amor e da luz. Então era isso, pessoal. Esse é um assunto bastante denso, certamente vai provocar muito, vai incitar muito a curiosidade de vocês, talvez até vai provocar algumas sensações desagradáveis, porque tem coisas que a gente prefere não olhar, não saber,
fingir que não sabe, ou fingir que não está acontecendo. Infelizmente, a gente deixa esse piloto automático tomando conta da nossa vida tempo demais. Mas a gente colocou aí uma sementinha, né? Uma sementinha da discórdia, que talvez na próxima vez em que você for fazer uso dessas substâncias de uma forma abusiva, se é que existe uma quantidade que seja menos nociva para se utilizar, que pelo menos você faça isso com um certo incômodo, que isso não te pareça assim tão natural. É claro que você já sabe que esses hábitos não fazem bem para você. Isso é uma informação que está disponível para as pessoas em geral. Mas hoje eu quis apresentar nesse vídeo um outro motivo, um motivo profundo, um grande motivo que talvez faça você dar o primeiro passo em direção a abandonar esse hábito que tem trazido atrasos para a sua vida, impedindo que você faça aquilo que veio fazer aqui. Vamos juntos! Eu também estou nessa jornada, a minha droga é o açúcar, eu estou a cada dia buscando mais e mais diminuir o consumo dessa substância para que em algum momento, talvez, ela deixe de fazer parte da minha vida. É um desafio para mim, é um desafio para vocês. Mas que graça teria a vida se não fosse assim? Espero que vocês tenham gostado. Namastê!